Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Jornada ESG aqui na TV Ondas Play, a TV que você vê aonde você quer ver. Muito obrigado mais uma vez. Eu não canso de agradecer a todas as mensagens de carinho que a gente recebe. Muito obrigado. E isso é um grande indicativo que a gente está no caminho certo. Somos ainda um programa em formação, porém já ganhamos no ano passado o prêmio RSP de melhor programa de sustentabilidade, né? Que nos deixou muito feliz, muito contente, graças a você. A votação foi aberta. Muito obrigado mais uma vez. Racismo estrutural existe? Pois é, ainda tem muita gente que acha que o racismo não existe mais. Acabou. É mimimi. Isso é um exagero. Eu acho que não acabou, fato. Tem alguns exageros, sim, como em tudo na vida há exageros, fato. Porém, eu vejo da seguinte forma, vou tirar por mim. Eu sou pardo, olhos verdes, nascido numa boa família, nunca foi rica, mas nunca me faltou comida. Tive acesso a boas escolas, graças a Deus. Consegui aproveitá-las muito bem. Sou oficial de marinha mercante, formado, tenho mestrado, 4 pós-graduações, tive a oportunidade de morar no exterior. Esse sou eu, pardo. Mas mesmo esse eu, pardo, quando o tempo que eu morei e estudei fora do Brasil, em Londres, por muitas das vezes, ninguém me chamou de latino, seu pardo. Isso não aconteceu. Porém, a violência acontece de outras formas. Um olhar. Ou a falta de um olhar. Porque você não merece a minha atenção. Ou quando eu estou falando, você não respeita a minha fala. Ou você nem deixa eu terminar eu falar. Às vezes é um hábito e tal, mas muitas das vezes não é. Ou seja, a violência, o desrespeito, a intolerância, ela é multifacetada. E ela tem vários graus. E o pior de tudo, ela é democrática. Não importa se você nasceu na favela, não importa se você nasceu no Morumbi ou em Alphaville. Se você é negro, você vai ser discriminado de alguma forma. Os estudiosos costumam falar da passabilidade, que é atenuações desse processo. Você é um negro, mas você é um negro bonito. Você tem olhos claros, feições finas. Aquilo passa. Você não recebe tantas pressões, tantas críticas, tantas violências como um outro retinto, de nariz largo, raízes africanas, realmente. É diferente. Eu tenho um grande amigo meu, o Rafael Vieira, esteve aqui no final do ano passado falando sobre economia, se não me engano, né, produção? Acho que era isso. Rafael é negro, consultor, muito bem sucedido, graças a Deus. Ele me conta uma história muito interessante. Rafael fala inglês e francês. Rafael participou de uma entrevista e em um determinado momento a entrevistadora perguntou para ele assim: que línguas que você fala? Eu falo francês. Aí ela olhou para ele como se fosse, você descobriu o último biscoito do Traquinas? Você fala francês? Você é congolês? Ou você é senegalês? Não, eu sou carioca. Carioca? Percebe que, para mim, pardo, isso não é, teoricamente, uma violência, se eu não tenho olhos para ver. Por quê? Só uma pequena correção aqui. O Rafael Vieira, ele veio no programa do Desafios e Oportunidades com Quilombolas e demais comunidades tradicionais. Perfeito. Para mim pode... Obrigado, produção. Para mim pode parecer que não, voltando à questão, né? Mas você não é congolês? Porque eu não sou negro, eu sou pardo. Então eu não sinto isso aqui. Não dói em mim. Porque não é para mim. É
para quem é negro. Eu tenho um outro amigo também, grande amigo, na verdade é muito mais amigo da minha esposa, eles estudaram juntos, né, que é o Glauco. O Glauco foi laureado, tanto eu quanto a minha esposa, pela Câmara de Vereadores, por uma moção por trabalhos de ações sociais em prol dos empreendedores negros aqui no Rio de Janeiro. Ele foi laureado junto com a gente, né? E ele contou uma coisa que ele já tinha contado comigo, mas que me marcou muito. Ele, depois no café, a gente batendo papo, ele falando: Carlinhos, essa questão do racismo, ela é muito sutil, só que ela é dura. Ele contando, eu quando era garoto, eu ia ao shopping com meus amigos. Era eu somente negro, todos os meus amigos eram brancos e pardos. O segurança do shopping, 5, 6 garotos, aquela algazarra de molecote, né, de adolescente, só olhava para quem? Para o Glauco. Não somente olhava só para o Glauco, mas acompanhou o Glauco o momento inteiro que ele ficou no shopping. Por quê? Porque ele é negro. Uma pequena observação, o segurança também era negro. Por que eu trago essa questão? Porque o tema hoje é uma provocação muito forte. Existe esse racismo estrutural? Isso está aonde? E por que a gente, que não é negro, não vê, não sente? Somente se você tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Você querer ouvir, você querer ver. Aí você vai ouvir e aí você vai ver. E aí você vai se tocar que sempre houve e você nunca percebeu. Então, é um tema difícil de falar, mas importantíssimo e necessário que a gente traga. Porque fala da nossa essência. Nós temos sangue negro correndo nas nossas veias, como tem de português, de espanhol, de indígena, mamelucos, está tudo aqui na veia. E como a gente vai conviver com isso de uma forma tolerável? Nós somos todos iguais. Se tirar uma amostra sanguínea, nós somos da mesma espécie, Homo sapiens. Nós sangramos tanto quanto. Nós somos tão vulneráveis no rim, no pâncreas, no fígado, no cérebro, quanto os nossos amigos, nossos irmãos africanos, quanto os nossos irmãos asiáticos, quanto os nossos irmãos canadenses, quanto os nossos irmãos russos. Então, essa questão precisa ser tratada de uma forma verdadeira. Nós realmente nos despirmos das nossas vaidades e sim, somos sim vaidosos. Somos orgulhosos. Quem não é, que levante a mão. Sim, somos. E precisamos discutir isso, falar. Discutir, falar. E, de novo, discutir não é brigar. Discutir é argumentar, colocar seu ponto de vista, respeitar o outro, falar. Faça esse exercício e você vai ver quantas e quantas vezes você presenciou, se você não é negro, um ato de racismo, uma violência, e não percebeu. E a gente traz aqui hoje uma mulher, ela é bem sucedida, é uma das top voices hoje, uma das maiores redes de mídia social. Ela é mentora de carreira, ou seja, ela orienta outras mulheres que passaram por situações iguais ou até piores do que ela passou. Ela, conversando comigo pelo telefone, disse: Carlos, eu sou uma agraciada, porque eu recebi essa pressão muito diferente do que das outras pessoas que eu vejo. Então, assim, ela não é vítima, ela nunca se fez de vítima. Ela, sim, passou pelos problemas, levantou a cabeça, respirou fundo, chutou a lata e foi em frente. É uma pessoa que eu tenho muito orgulho. Conheci ela há 2 anos atrás, num evento com uma grande amiga minha madrinha de casamento, a Fabiana Vaz. Me marcou muito a fala dela. E desde então é uma mulher que eu admiro muito, muito mesmo. Tenho muito orgulho de ter ela nas redes sociais comigo. E mais ainda dela ter aceitado, na agenda dela, que é extremamente atribulada, de vir aqui. Eu estou falando de Priscila Couto, mentora de carreira. Minha querida, muito bem, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença.
Agradeço. Que maravilhosa essa apresentação. Prazer o meu falar desse tema que é tão dolorido, né? Mas precisa falar. Falei alguma coisa errada, exagerei, tirei de menos? Não exagerou, e eu quero trazer alguma visão aí de outras coisas que eu vi. Mas você falou, poxa, por que os brancos não veem, né, isso? Porque, na verdade, só dói em quem apanha, né? Não dói quem bate não sente dor, só dói em quem apanha. E as pessoas acham, Carlos, que o racismo ele acabou no momento que os negros deixaram de ser escravos e Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Só que a gente esquece que quando a gente fala de racismo estrutural, a gente está falando de uma educação recorrente, né? Os negros naquela época não tiveram direitos, não tiveram espaços. De uma hora para outra, aquela bonita foi lá, assinou, né, a abolição da escravatura, mas eles não tinham educação, eles não tinham casa, eles não tinham trabalho, eles não tinham para onde ir. Então você imagina o quanto toda essa negligência de direitos eles vão permeando pelas gerações, né? Eu também, igual a você, por não ser uma negra retinta, ser parda também, apesar de ter pais, mães, primos, todos negros, eu tive um olhar de privilégio, né? Eu tive bom estudo, eu estudei em colégio particular, eu fiz faculdade, hoje eu tenho casa própria, eu casei, as minhas filhas também são também pardas, ainda tem uma outra lei, mas a gente não pode esquecer da diferença. E é estranho quando eu falo para as pessoas em que eu sou negra, o quanto elas se espantam. É mesmo? É louco. Eu dei um treinamento e não sei por que esse assunto saiu e a pessoa falou assim, mas você é negra? Eu falei, sou. Olha a minha pele, olha minhas feições, olha o meu cabelo, olha a minha filha, olha toda a minha ancestralidade, né? E a pessoa se assusta quando a gente fala isso. E a gente precisa falar cada vez mais, apesar de ser cansativo, tá? Mas eu gosto de dizer que eu também sou uma racista em desconstrução. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso. Por quê? Foi passando de geração para geração tipos de jeitos de falar. Comportamentos, né? Comportamentos, né? E a gente vem mudando um pouco o nosso dialeto e que as pessoas falam, isso é desnecessário. Não, você precisa entender o sentido daquilo. Eu sou uma mulher de 47 anos, negra, mãe de 2 meninas que também são negras, trabalhei anos no CLT, me reinventei aos 40 anos, quando o mercado já não tem espaço para gente. E como eu vivia numa bolha, né, eu nunca entendi, eu nunca parei para ver que quantas mulheres a gente tem em determinado espaço, quantas mulheres são negras, quantas mulheres são cacheadas. E quando eu comecei a me entender como mulher negra, e para algumas pessoas pode ser estranho falar isso, mas é uma realidade que, graças a Deus, aconteceu com um monte de gente, eu comecei a me questionar. Eu cheguei nesse espaço, mas quantas chegaram junto comigo? Então, em toda essa minha carreira aí, que vai para 6 anos como mentora de carreira, eu já estive em São Paulo, em Porto Alegre, em Fortaleza, em BH, indo a vários eventos de RH de todas as áreas, e eu passei a me olhar para o lado, sabe, a questionar quantas mulheres tinham acesso àquele espaço. E muitas vezes, Carlos, eu era a terceira, sabe? É muito pouco. Eu fiz uma palestra sobre assédio moral aqui no Rio de Janeiro, em que tinha 60 profissionais de empresas.
As negras, era somente eu e mais 3 mulheres. E quando a palestra terminou, eu fui falar com essas mulheres, fui perguntar se eu podia abraçar, a pessoa estranhou um pouco, aí eu falei assim, é tão difícil encontrar pessoas como eu e você nos eventos. Ela, ai, graças a Deus, alguém falou sobre isso. Então, eu tenho esse olhar de entender quem está ocupando esse espaço junto comigo. Como é que a gente está abrindo e como é que a gente está ampliando isso. E se a gente levar isso para o mercado de trabalho, que é hoje a minha expertise, é pior ainda, Carlos. É pior ainda. Verdade. Primeiro você tem aquela coisa clássica de que um branco de terno e gravata é empresário e um preto de terno e gravata é segurança, porteiro. motorista. Já fui chamado de garçom. Essa questão que você falou do seu amigo aí, que a pessoa achou que ele tinha uma outra nacionalidade. Se você vê hoje um negro, poliglota, com reconhecimento, um monte de coisa, você se assusta, e a gente não deveria se assustar, sabe? E trabalhando com mulheres, isso é tão complicado, dolorido, doentio, e que a gente não sabe o quanto isso ultrapassa. Eu vou trazer aqui uma questão para você. Eu atendi uma mulher de 28 anos, ela tinha um cabelo negra, mas ela tinha um cabelo liso, trabalhava no escritório de advocacia, muito bem posicionada, até que ela resolveu entrar em transição de carreira, transição capilar, desculpa. E nessa transição, ela não aguentou cortar, deixar o cabelo, né, crescer, ela cortou, colocou tranças. No dia seguinte das tranças, que ela foi para o trabalho, as pessoas já começaram a olhar ela de lado. Mas ela nem aí, continuou. Nossa. E até que a chefe dela chegou para ela e perguntou assim, o que é isso que você tá no cabelo? Ela falou assim, decidi aceitar o meu cabelo normal, entrei em transição capilar, e aí coloquei trança. Tá bom, ok, beleza. Fora as fofoquinhas baixinhas, o disse-me-disse, e ela começou a perceber que os clientes dela estavam sendo retirados, tinha algumas reuniões que ela não participava, e inclusive algumas piadinhas do tipo, como é que isso daí lava? Nossa, isso fede? Olha que ponto a gente chegou. E ela estava nessa empresa há mais de 5 anos, tá? Ela teve que trocar a trança, né? Porque durante um tempo a gente precisa trocar, que o cabelo cresce. Aí ela trocou, ela foi com o cabelo curto, mais normal. E aí a chefe dela virou para ela e falou assim, ai, que bom que você tirou aquele troço, né? Vixe, ai, que coisa horrível. Ela, não, eu tirei porque eu vou botar de novo. Né? Curioso você falar isso, quer dizer, ela mudou o gosto dela para poder ser aceita aonde ela já trabalhava há 5 anos, quer dizer, não era uma pessoa nova, desconhecida. Pois é, e olha só como é que as pessoas aceitavam quando ela tinha o estereótipo de cabelo liso. Exato. Normal. E aí quando ela colocou a trança, o que era linda, sabe? As pessoas começaram a gerar essa satisfação, até que foi chegado para ela e falado assim, olha, a gente vai te mudar de setor porque alguns clientes não estão gostando muito dessa tua postura, algumas coisas estão mudando, e ela começou a perceber que era por causa do cabelo que ela estava utilizando, e ela começou a ter problemas, ter sintomas de ansiedade, até que ela trabalhou comigo para poder sair e ir para uma outra oportunidade. E olha que interessante, ela foi para um outro escritório, aonde o escritório era o mais diverso possível. E a primeira coisa que ela perguntou para o dono foi o seguinte, tem algum problema eu ser uma mulher de tranças? Foi a primeira coisa que ela perguntou. E o rapaz respondeu, não, você vai ver como o nosso escritório é diverso. É isso que a gente pratica. E ela hoje está muito feliz onde ela está. Então, para você ter uma noção de como isso funciona, enquanto isso é real. A minha filha, eu falei, ela é clara... Quase pedagógico, né, Priscila? Oi? É quase pedagógico, né? É louco isso. E as pessoas, às vezes, fazem isso sem perceber esse olhar. Mas está estruturado. E aí você tocou num ponto
talvez você que esteja nos ouvindo fique um pouco escandalizado, surpreso. Eu não, porque eu já conheço a peça. Você vê que ela falou, eu ainda estou desconstruindo a racista que existe dentro de mim. Eu também estou nesse processo. Você que está aí nos assistindo também. Só que às vezes a gente tem vergonha de falar isso. E aí você chega e fala assim, não, eu não sou racista não. Eu tenho até amigos negros. Pois é. Quantas vezes eu falei isso? E aí hoje que você tem mais instrução, mais informação, você fala assim, cara, que ridículo. E é complicado. E quando a gente está falando de mercado de trabalho, isso muitas vezes é claro demais. Em que a gente precisa orientar, em que a gente precisa falar. E muitas vezes quem passa por isso não consegue resolver sozinho. O ambiente sempre ganha, Carlos. A gente não consegue mudar o ambiente. Né? A gente não tem esse poder. Eu acho que está num processo. Só como você bem disse, como é mudança de atitude, é comportamento. A gente vai ter um programa na sequência, não sei se é o próximo ou outro, que vai falar sobre o C do ESG, né, o propósito. Com a Eliane. É Eliane, não, o nome dela? Produção. Qual? Eliane, que vai falar com o C do ESG, o propósito. Sim, é semana que vem. Onde ali a gente vai abordar essa questão. Como a Priscila disse, né, isso não muda da noite para o dia. Não é um decreto. Acabou o racismo no Brasil. Acho que até a Isabel... Eu acho que não vai acabar. Porque você sai de uma liberdade e cai num outro problema. Você imagina 4 milhões de negros, volta no tempo, 200 anos atrás, em média. 4 milhões de negros. Vocês agora estão livres... Vocês não são mais escravos. No minuto seguinte, fica aquele grilo. Cri, 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 cri. E eu sou o que agora? Eu vou fazer o quê, irmão? Eu vou dormir aonde? Eu vou comer o quê? Eu vou morar aonde? Vou fazer o quê, cara? Não tinha espaços. E aí você como Estado, nem existia naquela época, existia já ia existir da República, não estruturou para recebê-los, eles foram para a margem. Desde sempre. Sim. Eles foram para a margem. Sim. Eles continuaram na margem. Não é? E aí construíram casa nos piores locais, mais distantes, sem condições, sem saneamento, o acesso à cultura e à educação não tinha. E você começa gerando gerações nesse processo. É uma bola de neve que vai crescendo, vai acumulando. Enfim, e aí vem uma série de outras questões sociais, de violência e outras mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de novo, nós não estamos vitimizando os negros pelo processo, não é isso. Agora, ponha-se nessa condição. Se você não fosse branco e pardo, será que você teria tido acesso a tudo que você teve? Eu estou com 53, se Deus quiser eu faço 54 esse ano. Eu não tive uma professora negra no meu primário. Uma professora negra no meu ginásio. Talvez eu tenha tido no meu, que foi o antigo segundo grau, né? Agora é o ensino médio. Na faculdade, não tive um professor que era o capitão de Mariguerra negro. Depois já de não sei quantos anos trabalhando. Ou seja, ela falou de uma coisa interessante chamada representatividade. Isso é mimimi. Não é. Imagina você num congresso falando sobre racismo. E aí você olha para a plateia de 100 pessoas, tem 20 negras, 80 pardas. Peraí, mas é sobre racismo? Sim, deveria ter mais negros do que brancos. Quantos negros tem no Brasil? Qual é a proporção? É mais de 50%? Por que eles não estão representados? Sai 52. Por que eles não estão representados na mesma proporção? Acho que até mais isso aí. Isso. Eu ia comentar um negócio aqui. Eu ia comentar uma coisa aqui agora. Você levantou essa dos professores. Eu estou puxando aqui da memória. Eu realmente, se eu não me engano, em toda a minha passagem escolar, se eu não me engano, acho que eu passei por umas 3 ou 4 professores, assim. Mais do que eu tive, mas sim. Eu não me lembro. Só um instante, essa voz que vocês estão ouvindo não é o Lombardi, não, tá?
É o William, que é da produção, que está aqui com a gente. E fez a pergunta. Eu não me lembro quantos eu tive, mas foram bem poucos. E você quer ver eu ficar contente hoje? Eu ir ao médico ou ir a um dentista e ele ser negro. Uma vez acho que eu paguei um mico, porque eu fui no médico. Eu fiquei tão olhando, admirando, acho que eu fiquei o olho brilhando, sabe? E o rapaz falou, você tá bem? Aí eu falei assim, ai, desculpa, mas eu tô tão feliz de ser atendida por você. Aí ele, por quê? Eu falei assim, você é da cor da minha mãe, da cor do meu avô. Né? Aí ele riu, porque assim, precisa. Sabe, é muito difícil. E por que eu tô falando medicina? Porque a gente sabe que todo impacto Mais que tem, difícil ensino o dia inteiro, não tem como você trabalhar, normalmente é dolorido. Então, quanto é a dificuldade, entendeu? Então, a gente precisa reconhecer. E, Carlos, olhando para o mercado, por isso que através até porque do ESG, que você vai falar um outro programa, a gente começou a construir vagas afirmativas. Entendeu? Para quê? É uma reparação histórica, mas é um absurdo fazer reparação histórica. Mas a gente precisa ter o hábito de criar vagas afirmativas para que cada vez nas empresas eu tenha mais negros. Aí você fala assim, mas é difícil, eles podem se candidatar para as vagas normais. Não podem. Sabe por quê? Porque as vagas normais vão pedir graduação, MBA, mestrado, inglês, coisa que nós não tivemos acesso. Então, eu preciso criar vagas afirmativas para que pretos, indígenas, mulheres, né? E aí você tem todo o PCD, LGBTQIA+, para que ele se candidate em questões, em requisitos que sejam proporcionais à minha etnia. Então, normalmente, vagas afirmativas não pedem inglês, às vezes pedem apenas nível superior, elas não pedem a qualidade do profissional, mas ele corta algumas barreiras que se um negro normal fosse se candidatar à vaga, ela já seria excluída, porque ela fala, putz, não tem inglês, caramba, não fiz um mestrado. E aí fala assim, a oportunidade está aí para todos. A oportunidade está aí para todos, mas nem todo mundo tem acesso. A mulher negra, às vezes, ela tem que sair da escola para cuidar dos filhos, dos irmãos, do pai e mãe que fica doente. Ela não consegue nem fazer um ensino à noite, que é um EJA, porque ela está trabalhando, chega cansada, para arrumar a casa. Não existem as mesmas oportunidades para quem é negro. É igual, um dia tem 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas, não faz porque não quer. Cada um tem diferença das suas 24 horas. É curioso você falar isso. Eu gosto muito de assistir filmes, né? E muitas das vezes eles são muito instrutivos para nós. 3 filmes, né, que eu me recordo aqui, vocês falando tudo isso. 2. Um é muito violento, eu vou pular. Um é o Green Book, que conta a história de um pianista negro que começa a fazer um tour pelo sul dos Estados Unidos. É sensacional. Primeiro porque o motorista dele é branco e racista. E ele foi um racista em reconstrução, né? Exato. Tem uma cena, então você imagina um negro sentado no banco de trás de um carro, daqueles carros compridos, americano, na década de 50, e um motorista branco, um caucasiano mesmo, descendente italiano, totalmente racista, né? O pneu dele fura numa estrada em frente a um campo de algodão, onde tem a colheita acontecendo. Quem que está colhendo o algodão? Negros. E eles começam, a câmera pega o pneu furado, aparece o pianista negro saindo do carro, meio impaciente, andando para lá e para cá, e o branco, que é o motorista, troca o pneu, enquanto ele está parado fumando. O olhar deles para o negro, pianista, não é um olhar de orgulho, é um olhar de reprovação. Não é de espanto, é de reprovação do tipo, não é isso, cara, você está nos colocando numa situação
perigosa, se todos... Essa foi a leitura que eu fiz. Outro filme, os Red Tails, que é o esquadrão primeiro esquadrão de caça americano na Segunda Guerra, só de pilotos negros, né? Tuskegee, se não me engano, Esquadrão Red Tails, esse é o nome. Acho que está no Netflix. E aí conta a história da criação da base nos Estados Unidos, onde só foram pilotos negros. Teve um experimento, um estudo antropológico que comprovava na época que o cérebro do negro, o músculo do negro, não era adequado para ações cognitivas, somente ações braçais. Vocês verem o nível de discussão que era. E aí comprovou-se depois que eles tiveram a melhor percentagem de missões bem-sucedidas de escolta de bombardeiros na Segunda Guerra e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem um momento do filme que dois pilotos, um tem um problema no avião e tem que pousar numa estrada americana bem deserta. Eles pousam, estão de óculos e aquele capacete, né? E aí tem um campo de plantação, de novo, somente com negros, e tem dois capatazes brancos no cavalo. Quando o avião vem pousando, o capataz branco em cima do cavalo fala para ele, chega para lá que our boys are coming, os nossos garotos estão chegando. Aí o avião pousa e tal, vai na fila, eles descem, tudo coberto, com luva e tal, e os negros assim parados, segurando o ancinho, né? Esperando o que vai acontecer. E o cara todo bobo, não, chega para lá, os nossos garotos e tal. Eles descem, começam a discutir, ainda de máscara e capacete. Num determinado momento, eles tiram o óculos e tiram o capacete. O cara, a câmera pega ele olha para os pilotos e fala assim, what the hell? Que diabos? Eles são negros. Aí eles ficam assim olhando um para o outro, né? Os caras da plantação abrem um sorriso assim, cara, ganhei vida, nós podemos ser mais, nós vamos muito mais longe, nós podemos também inferir. É emocionante a cena. Então, assim, são dois momentos muito parecidos, com reações dos próprios negros de forma distinta. Por quê? Muitas vezes você foi criado debaixo de tanta opressão, de tanta violência, que você nem ousa levantar a cabeça para olhar. Por outro lado, a gente precisa, Carlos, da representatividade. Porque exatamente. Eu preciso olhar para aqueles espaços e entender, aquele espaço também é para mim. Eu tenho acesso. Eu posso também. A minha filha, esse ano, ela tem 21 anos, ela tinha desde 2016 o sonho de fazer um intercâmbio para Dublin. Olha só, 2016. A gente está em 2023. E ela 24, pelo amor de Deus. Tá mudando, não vamos achar que o programa é gravado. 2024. Pois é. Ela foi no ano passado. A gente dividiu isso, eu paguei junto com ela e ela foi. E ficou maravilhada e o sonho dela é trabalhar fora e ela está trabalhando para isso. E ela conversando com algumas amigas, uma amiga falou para ela assim, isso não me pertence, isso não é possível para mim. Amigas negras. Entendeu? Amigas negras. Eu tive uma cliente, eu fiz um evento presencial aqui no Rio, em que teve uma convidada, uma pessoa que foi, ela tinha 22 anos, ela fazia preta retinta, ela fazia relações internacionais, a tia pagava inglês para ela, e no final do evento ela foi me chamar, porque ela estava chorando, dizendo o quanto era complicado para ela vivia com os pais, a mãe faxineira, o pai porteiro, o quanto era complicado para ela vencer essa barreira de que ela não precisava ser faxineira, ela não precisava ser integrada como a mãe, ela não precisava viver a vida inteira na favela, que ela tinha outras possibilidades, porque o próprio pai, a gente entende que pai não faz por mal, mas o próprio pai dizia que ela estava muito vislumbrada com o mundo. Ele faz um comentário baseado em tudo que ele viveu, né?
tudo que ele passou. Tudo que ele viveu, essa vida... Que é a estrutura, é a estrutural. Não é pra gente, olha isso. Não é pra gente. É muito louco isso. E você falou de filmes, tem um filme que eu gosto muito, que é Mulheres à Frente do Seu Tempo. Ah, sensacional. Que ela possibilita, ela faz cálculos matemáticos que ninguém fazia. E são 3 negras, né? A primeira a estudar engenharia, eles deixaram só à noite. É maravilhoso. Mulheres fora do seu tempo, isso aí. Acharam que ela era secretária quando ela foi se apresentar como engenheira. A Otávia Spencer, que fez também a Cabana, ela tinha o cérebro naquela época parecido com o computador da IBM, de tanto que ela fazia. E a outra também fazia os cálculos matemáticos. Olha que loucura! As pessoas não bebiam no mesmo copo que elas não usavam os mesmos banheiros. Elas sentavam separadas, mulheres negras ficavam em separadas. Banheiro era separado, Então, assim, tudo bem que isso era o quê? 50, 60, mas se a gente trouxer para a nossa realidade hoje de 2024, alguns movimentos ainda são assim, né? Uma amiga minha mora num prédio aqui na Zona Sul, em que o elevador de serviço estava ruim. Nossa. A empregada dela estava subindo e uma pessoa do apartamento falou que ela tinha que usar a escada, estava ruim. Entendeu? Que não era para ela pegar o elevador social. Você tem noção do que é isso? A gente está em 2024. E a gente está falando de coisas que acontecem assim no dia a dia. Você imagina dentro das empresas. Você imagina quando uma mulher quer se posicionar. Você imagina quando uma mulher quer dar uma opinião. Você imagina quando uma mulher negra tem a vontade de assumir um cargo de liderança. Isso é muito difícil ainda para a gente. E o meu trabalho enquanto mentora é fazer essa mulherada ter a clareza e motivá-la a falar assim, isso também é para você. Pode ser dolorido, pode levar um tempo, mas isso também é para você e você tem que exigir, você tem os mesmos direitos. Sangra do mesmo jeito. Paga imposto igual, né? Paga imposto do mesmo jeito, sangue do mesmo jeito, você tem que ter esse direito. Então, quando a gente fala que isso é estrutural, é porque são coisas em que a gente se coloca no espaço de que aquilo não é pra gente, que aquilo não merece, de que aquilo não foi feito para mim. E o restante da população ainda se espanta quando vem negros bem-sucedidos, quando não era para se espantar. Entendeu? Era entender que todo mundo tem a mesma, ela alcançou a mesma oportunidade, o mesmo mérito. E isso tem um trabalho grande para ser feito, porque tem muitas camadas de dores, de necessidades em cima disso. A coisa boa do mundo é que a gente está vendo muito movimento acontecendo para essa conscientização. Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Tem vários movimentos andando nisso, né? Tem vários. Você percebe que eu tenho a sensação de que essa agenda, em determinados momentos, ela é sequestrada, ela é insuflada. E aí, quando isso acontece, ela perde a legitimidade. Fica parecendo que é mimimi realmente, porque os exemplos, as pessoas envolvidas não têm a hombridade, não têm a lisura que deveria ter por uma causa dessa. Te parece também que é algo assim? Em alguns momentos, sim. Mas, assim, a gente sempre vai encontrar pessoas que vão querer legitimar aquilo que a gente está fazendo, que vão querer invalidar a nossa fala. Eu sei que isso pode ser difícil, mas chega um determinado momento que a gente precisa tapar olhos e ouvidos e só continuar fazendo. Tá? Eu participo hoje de vários movimentos para mulheres, vários movimentos também para mulheres negras. Mentorias, tem a Cruzando Histórias, que faz um trabalho fantástico, tem a Pluri da Se Candidate Mulher com a Jennifer Coutinho. Você imagina, ano passado, logo em dezembro, eu tive um evento que tinha 70 mulheres negras, tá?
de tons diferentes, né? Com história de vidas diferentes e idades diferentes. E o acolhimento entre a gente é tão grande, porque uma dessas mulheres estava com um bebê de 1 ano, um movimento falando sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira. Essa mulher estava com um bebê de 1 ano, que o bebê, quando começou a chorar, ela quis sair para não incomodar. E a gente ficou revezando quem segurava o bebê, até para que ela pudesse participar, curtir, participar dos eventos, lanchar, tudo isso. E a gente começou a falar sobre uns outros assuntos, começou a falar sobre assédio, começou a falar sobre oportunidades, e chegou um determinado momento que a gente viu muitas mulheres emocionadas, em que automaticamente as pessoas começaram a levantar para abraçar. Aí você fala assim, nossa, tem necessidade disso? Tem, porque é uma dor que dizer... Não dá para a gente dizer o quanto que está doendo, o quanto a gente sente. Mas a gente precisa acolher, a gente precisa falar assim, ó, eu tô aqui contigo, deixa eu sair, sabe, as emoções. Então, é um acolhimento muito grande entre a gente. Por quê? Porque a gente sente na pele os olhares, a gente sente na pele as brincadeiras, a gente sente na pele aquele olhar assim, de cima e embaixo, perguntando, quem você acha que é? Não vou levar muito longe não, tá? As pessoas, a gente está no movimento aqui do BBB, eu não sei se você acompanha, eu não vejo, mas eu vou pescando algumas informações. Tem uma pessoa lá que com certeza é por causa da cor que ela está sendo quase que dizimada. Encontra-se várias desculpas para criar problema para ela, mas que na verdade a questão é somente da cor. E entra um pensamento, uma frase que foi dita lá, que por uma pessoa branca, que foi o seguinte, pronto, agora você já tem comida e já tem estudo, já pode sair do programa, né? Como se a gente só precisasse de pão e água. Como se o negro não precisasse disso. A gente precisa de tudo que tem direito. A gente precisa ter direito a viajar, a gente precisa ter direito a ir a show, a gente precisa ter direito que nível que chegou, né? É isso. Essa é a nossa realidade hoje. Priscila, eu vou te pedir uns minutinhos, nós vamos pro comercial aqui rapidinho, a gente já volta. 2 minutinhos. Vem pra Alfasom. Instos e cacitas Tesa ou igreja para instalação de acordo com seu projeto. Manutenção de equipamentos. Tem sempre uma Alfasom perto de você. Tanguá, Itaboraí, Maricá, Rio de Janeiro. Acesse nossas redes, @Alfasom Oficial. Ou ligue Maricá 21 99640 1128. 99640 1128. Alfasom tem sempre uma perto de você. Quando o assunto é gastronomia, precisa um bom gosto e requinte em seus pratos. No Divinos Restaurante você vai encontrar pratos refinados, temáticos artesanais, com preço tão agradável quanto os sabores. Almoços, jantares, happy hours, você comemora o seu aniversário em um ambiente familiar às margens da linda lagoa Barra de Maricá, Divinéia, Rio de Janeiro. Sextas e sábados, o dia todo, das 11 às 22 horas. Aos domingos, almoço das 11 às 16. Conheça nosso talharim divinos com frutos do mar. E toda sexta é dia da costela bovina com batata e agrião. Faça sua reserva, zap 21 99885 3888. Siga no Instagram, Divinos Restaurante. Vem pro Divinos, Rua Assis Coelho da Silva 624, Divinéia, Barra de Maricá, Rio de Janeiro. O chefe Fernando Pochettini e o Décio esperam por você. Voltando aí então, obrigado por vocês estarem conosco. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Nós já estamos nos minutinhos finais, temos aí mais 3 minutinhos. Priscila, minha querida, infelizmente a gente vai ter que terminar. Esses 3 minutos eu quero deixar para que você possa falar, para que essa mulher, esse negro que está aí ouvindo a gente, está com dor, se sentiu tocado por tudo isso. O que você pode oferecer para ele com o teu trabalho de mentoria? Onde é que ele te acha? Cara, você me acha no LinkedIn, Priscila Couto com 2 L's, ou talvez no Instagram,
priscila.couto.oficial. E eu ofereço serviço desde mentoria, tanto para carreira, planejamento, desenvolvimento, mapeamento comportamental, preparação também para processo seletivo, orientação para empreendedorismo, enfim. Se você tem interesse em desenvolver, se autoconhecer, se preparar para o processo seletivo, desenvolver habilidades, esse é o ponto onde eu posso te auxiliar. Que barato. Então vocês viram aí que, além de tudo, ela é acessível, né? Tem aí o LinkedIn dela, tem aí o LinkedIn dela, o QR Code, pega lá sua câmera, faça o contato. Priscila é uma pessoa do bem, sempre foi. De novo, ela não... A gente vai voltar aqui para ela contar a história dela de vida. Tragam lenços, porque vai ser necessário, né? É uma história muito bonita, de muita superação. Priscila, muito obrigado por você ter estado aqui com a gente. Obrigada, você. Uma honra. O programa está sempre à disposição. O que você precisar para dar o recado, venha. Estamos de braços abertos para você. Combinado. Tá bom? Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora. Uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima. Boa noite.